O que está acontecendo em Israel e na Palestina é um horror. Embora eu tenha uma boa noção das origens do conflito, eu não vou ser o comentarista de internet que se mete a falar de tudo. Vou só lembrar, porque esse é um campo que eu estudo, o que os especialistas já vinham avisando e não é de hoje, que as mídias sociais têm uma enorme parcela de culpa nesse e em outros conflitos recentes e vão carregar muito mais culpa pelos conflitos que ainda virão. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike, o seu comentário que é muito importante. Eu vou deixar o link para uma matéria do New York Times que ilustra o que eu vou dizer, é uma matéria de 2021. Mentiras nas redes sociais alimentam o conflito Israel-Palestina. Antes, um disclaimer, é claro que eu não estou dizendo que uma invenção relativamente recente da humanidade é o pivô de um dos mais longos e complicados conflitos geopolíticos do mundo atualmente. Eu vou alertar aqui para o fato de que essa tecnologia tem o poder de jogar gasolina no fogo desse e de outros conflitos. Voltando ao New York Times, a repórter cita como um dos exemplos, repito, de 2021, um vídeo publicado no então Twitter, hoje X, pelo porta-voz do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu. Era um vídeo denúncia que mostrava terroristas palestinos enviando mísseis sobre áreas israelenses altamente povoadas. O post viralizou, despertou muita indignação, muito ódio, muita discussão, o que seria legítimo não fosse por um detalhe. O vídeo em questão não mostrava mísseis disparados por palestinos e muito menos a área atingida era Israel. O porta-voz do primeiro-ministro pegou imagens que circulavam desde 2018 no YouTube de uma treta antiga que tinha acontecido em outro lugar, provavelmente Síria ou Líbia, segundo a matéria, e publicou como se fosse o país dele sendo atacado. Essa era uma entre muitas publicações de Twitter, TikTok, Facebook com mentiras sobre israelenses e palestinos produzidas por defensores dos dois lados. A reportagem, que está no post fixado, conversa com um especialista israelense em fake news e ele até lamenta o fato de que é uma mistura de realidade descontextualizada com mentira descarada, o que obviamente alimenta o clima de ódio e encoraja as pessoas, o cidadão comum, a apoiar ações mais e mais violentas contra o inimigo. É o nós contra eles da política aplicado aos horrores de uma guerra. E eu acho importante lembrar que, com ou sem guerra, Israel já está polarizada internamente como quase todos os países do mundo nessa era de extremismos. Sem nem mesmo entrar na questão palestina, o Netanyahu é um político de extrema-direita, acabou de mexer na Suprema Corte, está seguindo a cartilha extremista. A oposição democrata já vinha enchendo as ruas em protestos. Ou seja, o que a gente vê aqui no Brasil e nos Estados Unidos, onde o Trump ainda é um nome viável para os republicanos, apesar da invasão do Capitólio e das fake news sobre eleições, além de vários outros escândalos, é o que a gente vê em Israel, na Argentina e em outros países. Só que esse é o grande horror. Nesse momento, tem civis, homens, mulheres e crianças sendo barbarizados, sendo fuzilados, violentados, linchados. São cenas horríveis. E por mais que essas cenas tenham seu valor como denúncia, elas também insuflam ódio e vingança, dificultando qualquer possibilidade de solução para o problema que não seja o extermínio total e absoluto do outro, do adversário. E eu tenho que lembrar que as pessoas que consomem essas imagens sequer sabem do contexto. E não importa que lados estejam, elas nunca vão estar sensíveis à dor do outro. E nesse momento, para piorar, o Twitter do Elon Musk não tem mais moderadores de conteúdo. As imagens que estão circulando por lá no X são altamente gráficas, coisa que se uma televisão mostrasse causaria a cassação da concessão. Entenda que eu não estou dizendo que precisamos viver no mundo da Alice. Não se trata disso. Eu estou falando é que se pai não conversa com o filho no Brasil por causa do voto, imagina a dificuldade para acabar com as hostilidades entre povos em conflito, não só na faixa de Gaza ou em Israel, quando você recebe uma avalanche de informações, cenas de uma violência animalesca. Quando você vê o seu povo sendo morto e torturado pelo vizinho de fronteira e recebe isso tudo em doses cavalares, muitas vezes com discursos enviesados, com mentiras, porque o ódio engaja.
Como eu sempre digo, o mundo está vivendo um dos seus momentos mais importantes, mais disruptivos. Entre as muitas razões pelas quais os Estados Unidos tomaram não só uma surra no Vietnã, como a surra da opinião pública interna contra a guerra do Vietnã, é que essa guerra teria sido a primeira guerra transmitida via satélite. Muitas imagens icônicas de morte, de destruição, fizeram o povo estadunidense questionar se aquela luta valia a pena. Tem aquela foto clássica de 72 que mostra crianças fugindo de um ataque de arma química, uma delas uma menina nua, e essa foto chocou o mundo. Voltando ainda atrás, temos as imagens do Holocausto, pilhas de corpos, prisioneiros esqueléticos sendo resgatados. São imagens tão fortes que elas costumam ser sacadas, inclusive para lembrar porque lá atrás a Liga das Nações teve a ideia de criar um território israelense. Eu estou usando esses exemplos do passado para lembrar como a gente não precisa ser tão bombardeado, no sentido figurado, de infinitas, incessantes informações 24 horas por dia. Informações que sequer a gente pode com certeza cravar que são verdades e que às vezes tiram a nossa atenção das fontes confiáveis e fazem a gente tomar partido sem entender o que está acontecendo. O ser humano ainda é fisiologicamente aquele animal que saiu da caverna e começou a plantar e construir ferramentas. Ninguém está psicologicamente pronto para viver em constante clima de animosidade no que diz respeito a tudo, da sexualidade alheia aos horrores da faixa de Gaza, em Israel, na Ucrânia, na Rússia. E fica tudo misturado. Enfia um Bolsonaro e Lula no meio. Gente que não sabe nem sobre o que está falando. E eu tô aqui me coçando, mas não vou discutir Israel e Palestina. E vai ter gente aqui ainda falando que eu tô fugindo do assunto. Mas tô. Sabe por quê? Porque tem um limite do que a gente consegue absorver de problemas do mundo. E a minha cota tá cheia. Eu só posso lamentar muito por cada uma das vítimas. Nós, a raça humana, somos uma vergonha para esse planeta. Fracassamos miseravelmente. E estamos andando de marcha ré, com queda de cobertura vacinal, com negacionismo da crise climática que está na cara de todo mundo. As pessoas negam o que está debaixo do nariz delas, informações que elas podem checar, que elas vivenciam, para se entupir de imagens violentas, de corpos mutilados, de frases inflamadas e ainda caçar encrenca com os outros porque esse outro tem uma visão diferente da sua sobre temas que você ou eu jamais discutiríamos se a discussão já não estivesse rolando na ponta do nosso dedo nos nossos celulares. Eu vi mais cedo um cara que tinha sido convidado para dar a versão dele sobre o conflito, tendo que ser desconvidado, porque em vez de explicar o lado dele, ele entrou atacando, ofendendo os repórteres, porque os repórteres ousaram dar voz e pareciam concordar com informações que vinham do outro lado. O cara perdeu a chance de explicar. As pessoas não esperam mais te convencer com palavras e argumento. Elas esperam que você já esteja convencido porque é o único lado. Não há outro. Como ousa? E é isso que eu queria falar. Eu sou Maurício Ricardo, passou o Congado, que é uma das manifestações mais bonitas, artísticas de Uberlândia. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho, deixe o like ou dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Lute pela democracia.